Paz, irmãos, tudo bom? Deixa eu compartilhar com vocês uma mensagem agora. Queria falar um pouquinho hoje sobre um tema que me tocou muito ontem no vídeo que eu assisti e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, né? O tema dessa mensagem aqui é Viva Maranata. Você vai entender o que quer dizer isso. Viva Maranata. Eu ontem estava assistindo um vídeo, um documentário chamado Ovelhas entre Lobos, volume 2. Né? Tem o volume 1, eu assisti o volume 2. É um documentário que trata da igreja cristã no Irã. Né? O Irã é um país de maioria muçulmana e ele é um país muito, mas muito fechado para o evangelho, um lugar onde é muito difícil você pregar o evangelho, é muito difícil você ser cristão naquele lugar, mas, apesar de tudo isso, é o lugar no mundo onde a igreja mais cresce, onde a igreja mais se desenvolve, onde tem mais discípulos sendo formados hoje em dia no planeta Terra, é lá no Irã, bem debaixo dos narizes, né, dos líderes muçulmanos. E aí essa igreja no Irã, ela passa por muita perseguição, é uma igreja que não tem templos, não tem nada daquilo que a gente tem aqui, né, não tem redes sociais, não tem dinheiro, eles não têm liberdade para pregar o evangelho, eles não têm nada disso. Mesmo assim, é a igreja que está crescendo, ganhando almas, fazendo a diferença no reino de Deus. E a estratégia daqueles irmãos é uma estratégia muito simples, né? Eles têm um modelo de discipulado 1 a 1. Então a ideia deles é que cada cristão tem que ganhar mais uma pessoa para Jesus. E eles tentam ganhar dentro de casa, os seus familiares, amigos mais chegados, e assim eles vão pregando o evangelho e discipulando 1 a 1. Discipulando a pessoa desde o momento que aquela pessoa ouve o evangelho pela primeira vez, eles já ensinam aquela pessoa, né, como viver como discípulo de Jesus. E esses irmãos, eles também se reúnem, né, em igrejas muito pequenas. Então, para eles, igreja não tem problema ser pequena, né, se tiver lá realmente 2 ou 3 reunidos, para eles aquilo é uma igreja, e realmente é o que Jesus diz na palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E esses irmãos, assim, eles têm conseguido, viver experiências tremendas com Deus. Lá, no meio daquela igreja perseguida, milagres são coisas mais comuns, são coisas que acontecem o tempo todo. Então eles veem curas acontecendo, veem pessoas sendo libertas de demônios, eles veem pessoas sendo cheias do Espírito Santo, eles têm muitos sonhos, muitas visões. Deus, ele realmente se manifesta de uma maneira sobrenatural entre aqueles irmãos. Por exemplo, quando alguém decide evangelizar um colega de trabalho, alguma coisa assim, né? Depois de analisar a vida daquela pessoa, ver que aquela pessoa pode estar aberta ao evangelho, muitas vezes, né, eles estavam relatando isso, quando eles chegam para evangelizar essa pessoa, aquela pessoa que está recebendo o evangelho ali, ela já teve, dias atrás, sonhos onde Jesus se mostrava para elas, né, onde Jesus se revelava. E aí eles viam isso, né, que muitas vezes Jesus estava indo na frente deles, se revelando para as pessoas, e depois eles chegavam lá e complementavam, apresentando o evangelho. Então, é uma igreja que tem muitas coisas que nós precisamos aprender, né? E uma das coisas que eu achei interessante nessa igreja do Irã é que eles têm um jeito diferente de se cumprimentarem, né? As pessoas lá, elas não fazem como muitas vezes nós aqui fazemos. A gente cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, graça e paz, paz, irmão, né? Como eu costumo falar aqui no vídeo. Eles usam um cumprimento que é um pouco diferente. Eles dizem uns aos outros, né? Quando se encontram ou quando vão se despedir, Maranata. Né? Esse é o cumprimento que os irmãos mais usam lá. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. Viva Maranata. O que significa isso? A palavra Maranata é uma palavra de origem aramaica. Né? Uma palavra que era usada ali pelos cristãos na época da igreja primitiva. E ela aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. A palavra Maranata, ela vem de 3 palavras que se juntam. Mar, quer dizer Senhor, nosso, e Atá,
quer dizer veio, né? Então a palavra Maranata, Mar-an-atá, traz esse significado. Ela pode significar várias coisas meio parecidas, né? Mas pode significar, por exemplo, nosso Senhor veio, né? Então, no sentido passado, ela se refere ao passado, nosso Senhor veio, ou ela pode também ter um significado no futuro. Ela pode significar, por exemplo, nosso Senhor virá, ou venha nosso Senhor. Esses três significados são os principais, né, que os especialistas atribuem a esta palavra que o apóstolo Paulo usa. Maranata, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Lá diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, maldito. Daí o final do versículo acaba com essa expressão, Maranata, né? Quer dizer, vem Senhor Jesus, ou veio Senhor Jesus, ou Senhor Jesus, venha, né? Então ele tem esses três significados. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeira coisa, né, a Maranata, ela significa uma declaração de fé em Jesus como Messias. O que quer dizer isso? Quando a pessoa declara Maranata, ela pode estar declarando que o Senhor Jesus veio, que o Messias esperado pelo povo de Israel veio, que aquele que era o Salvador da humanidade, ele veio, que o Rei, ele chegou, Jesus já veio, né? Então significa uma declaração de fé, que Jesus é o Messias, ele já esteve na terra, ele já cumpriu a obra dele. Maranata também pode significar um alerta para a volta de Jesus. O que quer dizer isso? Maranata, ela tem esse sentido, né, de despertar os crentes de que Jesus foi para o Pai, mas em breve ele voltará. E ele voltará para julgar a humanidade, ele voltará para salvar, né, definitivamente a igreja dele, para recolher a igreja dele, e ele voltará para reinar eternamente. Então, um chamado, Maranata, também significa isso, é um chamado para que os discípulos, sabendo que Jesus vai voltar, se posicionem agora, sabendo que Jesus vai voltar, vivam vigiando, vivam com prudência, vivam com temor agora. É um alerta, né, para que as pessoas não se esqueçam de que o teu Senhor está às portas, ele está por aí, está chegando já. Maranata, né? Então, Senhor Jesus Cristo, ele virá. E outro sentido que Maranata também tem, Maranata expressa um desejo pela volta de Jesus. Mais do que um alerta, né? Além de um alerta de que Jesus vai voltar, Maranata também significa isso. Vem, Senhor Jesus. É um desejo profundo de ter novamente um noivo. É um desejo profundo de ter novamente, né, a presença de Jesus, ou de estarmos na presença de Jesus. É um desejo pela segunda volta de Jesus. Então, esse é um sentido que é fundamental, né, para aquela igreja. É importante a gente perceber isso, que Maranata é mais, né, do que simplesmente desejar para alguém paz. Quando você fala para o irmão paz do Senhor, não está errado, está certo, é perfeito. A Bíblia fala disso muitas e muitas vezes, né? Jesus usava essa expressão, instruiu os discípulos a usarem essa expressão, e está certo. Mas dizer paz, a gente está desejando que essa pessoa viva em paz. Maranata é importante, né, para os discípulos lá do Irã, porque tem um sentido que é maior, mais amplo do que isso. Mais do que desejar que os irmãos vivam em paz nessa terra, eles desejam que os irmãos possam se lembrar de que Jesus está voltando, possam pensar na eternidade, eles possam focar naquilo que é eterno, nas coisas do céu, mais do que nessa terra. É muito bom a gente desejar paz para os irmãos aqui na terra, mas é muito melhor a gente desejar que os irmãos tenham uma mente focada lá na eternidade. E é isso que Maranata quer dizer, que nós devemos ter foco na eternidade. Nós devemos ter, sabe, o nosso olhar voltado para aquilo que não é material, para aquilo que não é físico, para aquilo que não é comida nem bebida. A gente tem que ter um foco na vida eterna, tem que ter um foco na nossa ressurreição, na nossa vida com Deus. Aí, queria que você lesse comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto por conta dessas coisas, né? Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Né? Em outras traduções, os mais miseráveis. Quer dizer, se nós estamos aqui firmes em Jesus, só pensando nas coisas dessa terra, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, os mais infelizes. Né? É o que o apóstolo Paulo está falando. Por que ele falou isso daqui? Por que ele escreveu isso na carta aos Coríntios? Alguns irmãos da igreja de Corinto, eles estavam dizendo, né, ensinando que não havia ressurreição dos mortos. Eles estavam falando que não tem esse negócio, né, de morto ressuscitar, né, que a gente vai viver aqui bem com Deus, a gente vai obedecer a Deus, a gente vai buscar, né, ser fiel aos mandamentos aqui nessa terra para poder viver bem nessa terra, mas depois que morrer, acabou, né? O ser humano deixa de existir. Era esse o ensino que algumas pessoas estavam introduzindo no meio da igreja de Corinto. Esse é um ensino que também fazia parte, por exemplo, dos judeus saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjos. Né? Os saduceus, eles pensavam apenas no plano físico. Eles acreditavam que Deus existia, que nós deveríamos seguir os mandamentos de Deus para viver bem aqui nessa terra, mas não que havia um mundo espiritual onde nós iríamos depois da morte. Né? E esse ensino errado estava permeando a igreja de Corinto, e por isso Paulo começa a se dedicar no capítulo 15, o capítulo inteiro ele fala sobre esse assunto praticamente, né? De que há ressurreição dos mortos, e de que é importante entender a ressurreição dos mortos. Porque se a gente não entende isso, a gente vive em função só daquilo que é material, só daquilo que está aos nossos olhos, né? Que é aquilo que pode ser visto. E isso é muito perigoso para a igreja. Eu queria que você entendesse um pouco disso comigo, né? Alguns irmãos, já falei aqui, né? Eles escrevem sobre a importância da ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Então, ele diz o seguinte, por exemplo, se Jesus não ressuscitou, então esquece, cara. Se Jesus não ressuscitou, nada do que a gente prega tem valor. Se Jesus não ressuscitou, né, a vida com Deus não existe. Né? Porque o que determina ali a nossa salvação, o fato de Jesus ser verdadeiramente o Messias, é que ele morreu e que ressuscitou. Morrer, todos morrem. Mas ressuscitar, como ele fez ao terceiro dia, só ele fez. Então, se não houver ressurreição, quer dizer, o evangelho que a gente está pregando é mentira? Se não houver ressurreição, então Jesus não ressuscitou, então estamos todos perdidos. Paulo fala sobre isso nesse capítulo 15. E ele traz a importância, né, da ressurreição dos mortos para a salvação, para entendermos a obra que Jesus fez e para entendermos aquilo que Jesus fará também nas nossas vidas. Aí no versículo 32, o apóstolo Paulo ele fala isso, ó, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Né? Quer dizer, cara, se eu estava lá em Éfeso, enfrentando a perseguição, estava lá em Éfeso, enfrentando, sabe, a oposição das pessoas, enfrentando a rejeição das pessoas, sendo castigado, caluniado, perseguido. Cara, se eu fiz isso só para que as pessoas tenham uma vida melhor aqui, só por razões humanas, o que ele chama de razões humanas, só para que as pessoas possam viver bem aqui, cara, do que adianta isso que eu fiz? Eu perdi tempo, né? Então ele fala sobre isso, aí conclui no versículo, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele fala isso, né? Cara, se você não acredita que os mortos ressuscitam, meu, então esquece. Esquece, vamos comer, vamos beber, vamos curtir a vida louca, porque então nada disso tem sentido. Tamanha a importância, né, que Paulo ele coloca ali para a questão da ressurreição. E nós? Aí eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, e nós? Será que nós cremos na ressurreição dos mortos? Né? Será que a gente tem uma convicção, não apenas de que Jesus ressuscitou dos mortos, mas de que nós também vamos ressuscitar dos mortos? Você tem essa certeza de que quando você morrer, a sua vida não está acabando, mas a sua verdadeira vida vai começar quando você morrer? Uma das frases que mais me tocou no documentário daquela igreja no Irã foi uma irmã iraniana falando assim, né, que ela deixou de se preocupar com a vida nessa terra e hoje o que importa para ela é só a vida na eternidade. Então, se ela vai viver bem aqui ou não, para ela tanto faz.
no que é importante mesmo, ela começou a se dedicar à vida dela na eternidade. É em função dessa vida na eternidade que ela faz o que faz, que ela prega, que ela ganha almas para Jesus, que ela discipula pessoas. Que ela se sujeita ao risco de ser presa, ao risco de ser torturada, de morrer, né? Porque ela está pensando não na vida dela nessa terra, mas na vida dela na eternidade. Então, será que a gente tem esse mesmo nível de fé? Será que nós cremos que a vida que realmente importa é a vida que nós teremos, né, depois da morte aqui nessa terra? Jesus ele falou algo muito legal, né, que a gente tem lá em Mateus capítulo 31, capítulo 6, versículo 31 até o 33. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então Jesus ele coloca aqui de uma maneira muito clara, né? Ele fala assim, não fica se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, o que você vai vestir. São os pagãos. Né? Quem que é o pagão? Pagão é aquela pessoa que não crê em Deus. Pagão é aquela pessoa que não tem uma aliança com Jesus, aquele que não é discípulo de Jesus. Esse é o pagão. Paulo fala, né, como a gente leu aqui em 1 Coríntios, que se você não crê na ressurreição, vai se preocupar então com comida e com bebida. Paulo está falando basicamente a mesma coisa aqui que Jesus, né? Que uma marca na vida daqueles que não creem na ressurreição, daqueles que são pagãos, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não estão preocupados com a eternidade, é que eles se preocupam com comida, com bebida, com roupa, com as coisas dessa terra. Aí, quando eu perguntei para você, você acredita mesmo na ressurreição? É com base nisso que eu queria que você analisasse a tua vida e a tua fé. Porque falar da boca para fora que acredita, todos podem falar. Isso é muito tranquilo. Mas é o nosso estilo de vida que vai nos dizer se realmente nós cremos na ressurreição. É nosso estilo de vida que vai nos dizer se nós estamos, com a nossa fé colocada na obra de Jesus. É nosso estilo de vida que vai dizer se a gente acredita que quando a gente partir dessa terra, a nossa vida não está acabando, a nossa vida só está começando. Né? Então, você está buscando aí o quê? Né? Glorificar a Deus com a tua vida, mesmo que isso custe a sua vida, ou você está buscando, ter a melhor vida possível aqui nessa terra? Está buscando comer a comida mais gostosa, vestir a melhor roupa, morar na melhor casa, dirigir o melhor carro, ter o melhor marido, a melhor esposa, a melhor namorada, né? O que você está buscando de Deus? Será que é ter a melhor vida aqui? Ou está buscando construir um relacionamento com Deus de obediência para que você desfrute da melhor vida lá na eternidade? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo ele conclui, né, esse ensino falando sobre a importância de focar na ressurreição dos mortos, de focar na eternidade, a importância de entender que, quando a gente partir dessa terra, esse corpo que é mortal, esse corpo que é frágil, esse corpo que pode estar aí todo, né, no contexto deles, e será muito forte, muito vivo, esse corpo que pode ter sido espancado, que pode ter sido torturado, mutilado por causa do Evangelho, esse corpo que está corrompido, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo que está cheio de chagas, de feridas, de marcas, ele será perfeito lá na eternidade. Né? Então, que a gente possa focar dessa mesma maneira. E aí o apóstolo Paulo ele conclui no capítulo 15, versículo 58 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele fala assim, não deixa que nada desanime vocês. Não deixa que nada desvie vocês do foco. Não deixa que vocês, sejam iludidos pelas coisas deste mundo. Foca na obra de Deus. Foca no teu relacionamento com Deus. Foca em servir a Deus. Porque isso que você está fazendo por Deus, com Deus, isso não é inútil. Isso vai ter um resultado. Isso vai ter um galardão. Isso vai ter um prêmio
na eternidade. Tá? Então, Paulo nos ensina a ver, né, com esses olhos espirituais a nossa vida aqui na Terra. Viver Maranata, então, muda a maneira como nós lidamos com o dinheiro, muda a maneira como nós lidamos com os bens, ou com a falta do dinheiro, com a falta dos bens. Então, um cristão, por exemplo, lá no Irã, ele não está muito preocupado se ele é rico ou se ele é pobre, porque ele sabe que na eternidade ele vai ser rico, na eternidade ele vai ter tudo que ele precisa. Ele não está preocupado se ele é casado ou ele é solteiro, né? Porque ele sabe que na eternidade ele vai estar com o noivo dele, ele vai estar na presença de Deus. Ele não está preocupado lá no Irã se ele vai sofrer dores, se ele vai ser perseguido, se ele vai ser espancado, vai ser preso. Ele pensa, nossa, um irmão lá falava isso, né? Que são 50 anos dentro de uma cadeia comparado com a eternidade que a gente vai desfrutar na presença de Deus? Não é nada. Né? Então, para que se preocupar com 50 anos na cadeia? Então, olha a visão que eles tinham, né? Pensando, que eles têm, né? Pensando nas coisas do reino de Deus. Isso realmente é um exemplo para a gente. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de enxergar a realidade, mudar a maneira como nós enxergamos os bens. Deus colocou bens nas nossas mãos para quê? Para a gente curtir a melhor vida possível aqui na Terra, ou para que a gente possa trabalhar pela eternidade, trabalhar pelo reino. Né? Isso muda tudo. Então, você tem o seu sentido de vida, né? Você tem a sua importância, você tem o seu valor, não por aquilo que você tem, mas por quem você é em Jesus, por aquilo que você vai desfrutar na eternidade com Ele. Viver Maranata é mudar a maneira como nós lidamos com as relações entre as pessoas, a maneira como nós lidamos uns com os outros, porque entendemos que somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus, somos irmãos uns dos outros, vamos passar a eternidade juntos, então isso muda a maneira como nós olhamos uns para os outros. Né? Quando eu olho para minha esposa, Dulce, eu tenho que olhar a mulher Dulce, mas eu tenho que olhar também a minha irmã em Cristo, a pessoa que vai passar comigo a eternidade. Espero. Amém? Né? Porque Jesus falou que um vai ser levado e outro vai ficar. Né? Vai haver uma exceção para a gente, os dois vão. Né? Eu olho para minha filha, eu tenho que entender, eu tenho que vê-la não apenas como a minha filha, mas como uma discípula de Jesus, e que lá no céu não vai ser a filha do Fábio. Lá no céu vai ser a irmã do Fábio. Né? Vai ser... Então a gente vai estar junto pela eternidade, queiram vocês ou não. A gente estará juntos pela eternidade. Então, entender isso muda a maneira como nós nos relacionamos, né? Uns com os outros também. O apóstolo Paulo ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, na primeira parte do versículo, ele fala o seguinte: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não considero ninguém mais do ponto de vista humano. Né? Eu não posso ver simplesmente um policial. Não, aquilo, além de ser um policial, aquilo lá é uma vida que vai passar a eternidade no inferno ou vai passar a eternidade na presença de Deus, comigo, com Jesus. Né? Eu olho para um morador de rua, aquilo lá não é só, sabe, um pedaço de carne que está apodrecendo numa calçada. Não, aquilo lá é uma vida. É um ser humano que vai passar a eternidade comigo no céu ou vai passar a eternidade no inferno, longe de Deus e sofrendo. Eu preciso olhar as pessoas não mais da perspectiva humana, mas da perspectiva espiritual. E se a gente olhar para a humanidade da perspectiva espiritual, não tem mais rico, pobre, né, homem, mulher, gay, hétero, não tem mais gente bonita, feia, gorda, branca ou preta. Só existem aquelas pessoas que vão morar no céu pela eternidade, se conhecerem e crerem no Evangelho, e aquelas pessoas que vão sofrer no inferno pela eternidade. Você muda a maneira como você olha para as pessoas. Por que Jesus ele era capaz, sabe, de tanto elogiar o Zaqueu publicano quando ele se converte, homem rico, mas também, ao mesmo tempo, elogiar a mulher, a viúva pobre, que dá as 2 moedinhas lá no templo. Porque para ele não tem diferença se é homem, se é mulher, se é rico ou se é pobre. Todos são pessoas que merecem ouvir o Evangelho. E a única diferença entre nós é aqueles que vão ouvir e crer e aqueles que não vão crer no Evangelho e vão sofrer condenação por isso.
Então Jesus olha para todas aquelas pessoas como pessoas igualmente necessitadas do Evangelho. É esse o olhar, irmão, que nós precisamos ter. Quando nós olharmos para as pessoas, não interessa se a gente acha que aquela pessoa é boa, ruim, merecedora ou não merecedora de salvação. Nós temos que olhar para ela não do ponto de vista humano. O ponto de vista humano divide as pessoas, etiqueta as pessoas, rotula as pessoas, né, com seus critérios. Do ponto de vista eterno, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos precisam ouvir o Evangelho e crer no Evangelho e se arrepender dos pecados. Né? Do ponto de vista eterno, todos são iguais nesse sentido. Todos carecem da glória de Deus. Então, que nós possamos olhar para as pessoas nessa perspectiva. E uma coisa também que a palavra de Deus nos mostra, né, que Jesus colocou como regra de fé para as nossas vidas, para que a gente possa sempre se lembrar disso, sempre se lembrar da eternidade, sempre se lembrar da volta de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 12, quando Jesus ele está celebrando a ceia com os irmãos. Jesus está celebrando a Santa Ceia, né, naqueles dias anteriores à Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos e ele, ali sentado à mesa, ele parte o pão. Lucas capítulo 22, versículo 19 ao 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O que Jesus quis dizer? Façam isso em memória de mim. Né? Aí na sequência diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando Paulo ele está ministrando a igreja dos Coríntios, né, sobre a questão da ceia, ele fala também sobre isso, lá em 1 Coríntios 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, a ceia é um momento de nós nos lembrarmos da morte de Jesus. É um momento de nós anunciarmos que Jesus morreu até o dia que Jesus voltará. Você vê que na ceia nós temos um olho no passado e outro no futuro. Um olho na obra que Jesus já realizou, que Jesus já fez ao morrer na cruz do Calvário, e outro olho na eternidade. Nós olhamos para a cruz, mas nós também olhamos para os céus. Na cruz Jesus morreu e dos céus ele voltará para buscar a igreja dele. Então a gente tem que ter esse olhar, né, tanto na obra que Jesus já realizou, mas também na volta de Jesus. Então celebremos a ceia do Senhor pensando nisso, na volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, que você possa viver Maranata, que você possa viver, sabe, com seus olhos focados naquilo que é eterno, que você possa entender e se lembrar de que Jesus ele já veio, morreu por nós, mas que ele vai voltar. E por conta disso, você tem que estar firme na fé. Por conta disso, você tem que estar alicerçado no teu relacionamento com Deus. Por conta disso, você tem que viver com sabedoria os teus dias aqui na terra, usando com sabedoria os dons que Deus te deu, os recursos que Deus te deu, para que você possa fazer a obra, porque um dia ele vai voltar e nós, como servos, vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra. Que você possa declarar, sabe, de coração: Maranata, vem, Senhor Jesus. Você possa desejar a volta de Jesus. Você possa colocar os teus olhos naquele que era, que é e há de vir. Amém? Que Deus te abençoe e viva Maranata, em nome de Jesus.